Olá, estamos iniciando o nosso programa Papo Reto for Women com eu, PC Serva Rosemary Gomes. Bom, hoje o assunto é sobre Setembro Amarelo. Fica com a vinheta, já já que nós voltamos. Começa agora o programa Papo Reto for Women, no ar com Rosemary Gomes. O mês de setembro, ele é considerado, ou seja, separado, né? Para poder celebrar, ou seja, comemorar ou chegar à consciência das pessoas sobre a importância sobre o combate contra o suicídio. O Setembro Amarelo ele é separado para o combate ao suicídio. Logicamente que o suicídio tem assolado muitas vidas. Estatisticamente, nós sabemos que, na verdade, tira mais vidas de homens, mais homens se tiram as próprias vidas do que mulheres. Mas eu venho trazer aqui o que são as coisas, as possíveis causas que fazem uma mulher tirar a sua própria vida. Primeiro eu quero dizer que o combate ao suicídio ser apenas no mês de setembro é ser muito simplista ou até mesmo deixar de lado um assunto tão importante, não é mesmo? Devemos considerar o combate ao suicídio, na verdade, de janeiro a dezembro. Eu vou colocar aqui 2 transtornos mentais: depressão e ansiedade. E muito se ouve falar que a depressão e a ansiedade é os que estão mais no topo, principalmente a depressão, onde incentiva as pessoas, as mulheres, aqui no caso onde nós estamos conversando, as mulheres a terem ideações suicidas. Bom, falar que a causa é a depressão e a ansiedade é ser muito simplista, porque na verdade a depressão e a ansiedade, para mim que sou psicanalista, a depressão e a ansiedade, na verdade, são os sintomas. Porque a causa, na verdade, é outra coisa. E é a causa que nós temos que ver agora. O que é a causa que, numa sequência, desencadeia a depressão e a ansiedade e que, com isto, leva a pessoa, a mulher, a um tal sofrimento que leva a tirar a sua própria vida? Os índices apontam que os homens, eles são os que mais chegam a realizar, a cometer o suicídio. E as mulheres são as que mais têm ideações suicidas. Ou quer dizer, elas são as que mais querem se matar e os homens é que mais chegam ao ato. Não vamos entrar aqui sobre a discussão que há sobre uma questão até machista, porque falam que o homem ele chega mais ao suicídio porque ele tem mais coragem, porque ele tem mais força. Ora, isso é hipotético falar num assunto deste, não é mesmo? Então não vamos nem falar sobre essa questão tão machista que se estuda por aí, tá bom? Mas vamos lá. Mas numa questão psicossocial, tá? Eu posso dizer que podemos dizer que a mulher, ela é mais pressionada a ter ideações suicidas, seja pela própria cultura que nós vivemos, seja por justamente pela questão da pressão do seu estilo de vida, da própria sociedade. A própria sociedade, a própria pressão, o próprio preconceito, né, contra o sexo feminino, ou até mesmo realmente sua própria fragilidade, mas não indo para uma questão machista, tá? Mas a sua própria fragilidade emocional, ela faz ela ter mais ideações. Ela é pressionada, às vezes, dentro dos seus lares, aonde ela trabalha, ela é desvalorizada, né? Isso leva ela realmente a uma condição mais favorável a idealizar o suicídio. As formas que levam uma mulher a ter uma ideação suicida, ela primeiramente, normalmente, ela vai cair normalmente numa depressão. Dificilmente se encontra uma mulher que está com ideações suicidas
se ela não estiver com uma depressão, normalmente. Mas a questão é o que a leva a essa depressão. Muitas vezes o convívio seu doméstico é que leva esta mulher a essa depressão e essa ideação suicida. E muitas vezes chega ao ato. São abusos domésticos, podendo ser de ordem sexual, psicológica, onde elas são humilhadas, são podadas. Abusos físicos, patrimoniais, são tantos os fatores que podem levar uma mulher a uma depressão, porque ela chega na sua angústia e vê a situação que se encontra e não encontra saída. Eu vou ler aqui um texto, tá? Para vocês verem o que teoriza um psicólogo clínico americano, tá? Ele é suicidologista e tenatologista, né? Então ele já lida já com esses tipos de assunto, ele já faz pesquisas sobre isso. É o Shadman, ele é de 1918 até 2009. E ele fala assim, ele considera que o suicídio é o resultado da confluência da tríade, das três coisas juntas, dor, perturbação e pressão psicológica, que atingindo a insuportabilidade, não deixaria opções de escape aos indivíduos. Ou seja, a pessoa chega a um nível de dor e perturbação e de ataque psicológico, não importa se é doméstico, se é no trabalho, normalmente nós sabemos que é muito mais no doméstico, né? Que leva esta mulher a uma situação, ou este ser, né? Na verdade, ele, quando ele teorizou isso, ele está teorizando para todos, independente de idade, de qualquer coisa, mas aqui nós estamos falando mais de mulheres. Então, quer dizer, essa mulher chega num nível ao qual a angústia dela já é tão grande que ela não tem mais escape. E é assim que acontece. Eu vou trazer aqui, eu não posso deixar de, quando eu penso em Setembro Amarelo, quando eu penso em suicídio, eu não posso deixar de reportar a mim mesma para esta questão. Porque eu tentei suicídio dos meus 16 anos até os meus 40 anos. A última vez que eu tentei suicídio, eu tinha 40 anos de idade. Então eu não posso deixar de colocar aqui minhas próprias experiências, minha questão empírica, aqui para analisarmos sobre isso, para que eu possa explanar esse assunto para você. Olha só, uma mulher às vezes, ela pode, na verdade, ter uma construção psicológica, onde ela foi abusada ou ensinada a ser desvalorizada desde pequena. É normal chegar no consultório pessoas assim, eu era assim. É desvalorizada, sabe aquela pessoa em que tudo que ela fazia, ela não conseguia uma aprovação dos seus tutores? Inevitavelmente, essa pessoa vai ter um transtorno psicológico, podendo facilmente chegar a uma depressão e com isso ideações suicidas. Então você que é mãe, você que é pai, não deixe de vez em quando elogiar o seu filho, a sua filha, mostrando que o que ele faz, o que ela faz é importante, tem valor. Não fique somente criticando tudo que essa criança faz, porque ela pode levar isso para a vida e pode ser muito prejudicial para ela. Uma das coisas também, uma coisa chama a outra, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, né? Assim como essa criança foi ensinada já desde pequena a ser desmotivada, a ela tentar ser como se diz, muito enérgica consigo mesma, ela mesma se cobra demais, porque ela, na verdade, ela aprendeu que se ela não for muito boa, e mesmo ela sendo muito boa, ela ainda não consegue ter aprovação do que ela faz. Essa pessoa normalmente vai desenvolver carência afetiva. E nessa carência afetiva, ela vai arrumar uma pessoa que, infelizmente,
tem um grande potencial, não quer dizer que isso realmente faça acontecer, mas tem um grande potencial de se tornar o seu próprio agressor, o seu próprio abusador. Porque o ser humano é assim, ele gosta de ter seu ego alisado, e este homem, estamos falando de uma mulher com um homem, este homem, ele vai sim gostar dessa situação, de ver essa mulher tanto buscando e correndo atrás do interesse dele. Então essa carência afetiva vai atrapalhar a vida desta mulher e vai fazer ela viver situações cada vez mais complexas, que vão atrapalhar mais ainda a questão psicológica dela. Pelo menos eu vivi isso. Outra coisa também que pode acontecer são as mudanças drásticas, mudanças que nós não esperamos que ocorra e ocorrem. Infelizmente, a vida, nós não sabemos o que irá acontecer de uma hora para outra, né? E de mudança aqui eu posso colocar como experiência, por exemplo, quando eu saí, eu já era uma pessoa que eu já tinha um complexo ao qual eu não era favorecida em nada, eu precisava de muito, eu tinha que ser muito para poder conseguir alguma migalha, né? Já tinha arrumado já um noivo que também me tratava assim, e ainda por cima numa cidade em que eu, na verdade, era uma forasteira e praticamente me considerava muito diferente, então faltava o pertencimento. Exatamente. Logicamente que quando uma pessoa chega a ideações suicidas, ela chega a ficar obsessiva e compulsiva com isto, não quer dizer que foi uma coisa aleatória a outra, não, mas foram um conjunto de fatores, normalmente. São um conjunto de fatores, a não ser que essa pessoa já tenha algum problema, algum transtorno mental, porque aí, logicamente, tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, mas se ela não tinha um transtorno mental, mas um conjunto de fatores na sua vida, no seu desenvolvimento, pode ocasionar isso nessa pessoa. E eu posso dizer para vocês que era tão difícil, porque quando outros fatores que contribuem muito, eu posso dizer, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, como no caso eu usava a bebida, porque no começo você usa a bebida por um motivo, para tentar fugir deste problema, mas depois a própria bebida ou a própria substância vira contra você. E eu me lembro muito bem que quando eu fazia o consumo de álcool, que o meu caso era o álcool, a substância que eu utilizava era o álcool, né, de uma forma desequilibrada, porque equilíbrio é o que a pessoa já chegou a não ter mesmo nessa ocasião. Eu lembro que meus filhos saíam correndo, catando tudo quanto é objeto pontiagudo, faca, guardando, escondendo de mim, porque já estava ali o risco. Então veja, uma pessoa quando ela está numa situação assim, é muito perigoso. E por que eu venho trazer esse assunto para você? Existe uma frase muito popular que se diz por aí. Dizem que quem fala que quer se matar, não se mata. E isto é a mais pura mentira. Uma pessoa quando fala que ela quer se matar, ela na verdade, ela já está num grau de desespero, que é o jeito que ela encontra de pedir socorro, me socorra. Porque essa pessoa, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a sua angústia, com o seu problema. Ela quer uma solução. Ela não aguenta mais viver na situação em que ela vive. Então devemos ter maior atenção. Não podemos considerar que a pessoa está ali, olha, é falta de Deus, que isso é uma palavra muito negativa quando você leva para uma pessoa que tem ideação suicida. Você não está ajudando ela, você está atrapalhando. Porque você está criticando e você não sabe se ela já levou críticas, como foi meu caso, desde pequena. Ela já não teve apoio mesmo. E o fato de você falar assim, você também não está apoiando, você não está dando a ela acolhimento. E é o que ela está precisando, acolhimento, principalmente escuta. Essas pessoas, é lógico, eu indico psicoterapia, medicamentos muitas vezes também é necessário.
às vezes um acompanhamento também com um psiquiatra, mas também uma psicoterapia, porque só a psiquiatria não irá resolver o problema. Lembre-se, falar que uma pessoa ela está com ideações suicidas por causa da depressão e ansiedade é muito simplista. Não. Alguma coisa psicologicamente na construção desta pessoa, no desenvolvimento social ou psicossocial dessa pessoa, levou ela a ter depressão e ansiedade, que pode levar a ideações suicidas e até mesmo ao suicídio. Então tem que se combater isto, é a causa. É fortalecer essa mulher e levar ela a entender, a organizar o seu interior, no caso aqui o ego, o seu ego, superego e o seu id, organizar toda a sua estrutura, buscar qual a melhor organização dessa pessoa para que ela possa ter força para suportar e passar por cima dos seus próprios problemas. Se você conhece alguém que precisa disto, se você sabe de alguém que está precisando de ajuda ou de explicação sobre esses assuntos, compartilhe este vídeo. Ou se você se identificou também, né? Basta que entrar em contato comigo pelo meu site. No meu site você tem tudo. Lá eu tenho livros à venda, lá eu tenho a própria psicoterapia também, que você já pode fazer a sua agenda por ali mesmo, tá? Sem contar também que atualmente também está lá já o curso Ser Plena, para que você possa, a partir de janeiro, se programe. A partir de janeiro, você já pode ter um curso durante um ano, em que vai mudar toda a tua vida. Por que eu digo isso, horas? Se eu mudei, aquela que buscava a morte, hoje leva a vida. Se eu tive essa mudança na minha vida, eu não acredito que somente eu, ou somente para mim, isso é possível. Eu não acredito que eu sou melhor que você, mas você também pode. Invista na sua saúde mental, procure saída para isso, procure ajuda profissional, acompanhe a mim nas minhas redes sociais, também na minha página, e eu garanto, você sempre terá novidades para que você possa superar esse teu problema. Esse é o programa de hoje. Espero que tenha te ajudado e contribuído para com a sua vida. Não deixe de buscar ajuda se você se encaixa em alguma coisa do que foi dito aqui. Não deixe de buscar ajuda, não deixe para depois. Não se envergonhe de dizer, estou precisando de ajuda. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima.